Abre comigo a tua Bíblia, Isaías, no capítulo de número 27. A gente vai ler o versículo 1 e 2. A gente precisa de outro fundo musical. Esse fundo musical tá muito nhenhenhen, né? Meu amigo. Obrigado. Ó, esse já ficou mais, ó. Tá perto do pentecostal esse aqui, ó. Anota, né? Esse ficou mais legal. Gostei desse aqui. Hã? Isaías de número 27, versículo 1 e 2. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Na semana passada a gente começou a ministrar essa série, né? Desmascarando o inimigo, e a gente falou sobre o primeiro capítulo, o primeiro episódio. A gente falou sobre o inimigo oculto. Amém? E hoje a gente vai dar sequência. Então na semana passada a gente aprendeu que essa palavra serpente é a mesma palavra usada lá em Gênesis 3:1, quando se refere à serpente do Éden falando com Eva. E a palavra serpente em hebraico é nahash, que significa sussurrar um feitiço. Foi isso que falamos na semana passada. E a principal característica desse espírito maligno, o espírito de Leviatã, é sussurrar um feitiço aos pés do ouvido, né? Sussurrar um feitiço, manipular situações. Assim como ele faz com Eva, ele chega no ouvido de Eva e fala assim: será que foi isso mesmo que Deus falou? E Eva fala assim: não, mas Deus falou que a gente não pode comer desse fruto. E ele fala assim: será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que você não entendeu errado? Então a especialidade desse espírito maligno é distorcer falas, distorcer verdades, usar a verdade distorcida para te corromper. E aí ele atua na nossa casa, ele atua na nossa vida, no meio das discussões, no meio dos problemas, no meio do casamento. Ele chega lá e fala assim: olha aí, ó, olha o que ele está falando de você, olha o que ela está falando para você. E ele corrompe falas, gera confusões, corrompe pensamentos, corrompe princípios e distorce a realidade e nos leva a romper princípios. Amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Eu não sei o que aconteceu aqui, peraí, já resolvi meu problema. E a gente aprendeu na semana passada que 4 conselhos, né? 4 chaves, 4 conselhos para não dar ouvido aos feitiços, aos sussurros de Satanás. Lá em Provérbios 3, do versículo 5 ao 7, a gente aprendeu que a primeira chave é confiar no Senhor, não no nosso entendimento. A segunda chave é reconhecer que Ele é quem endireita os nossos caminhos, é o Senhor. A terceira chave, buscar a sabedoria de Deus, porque a nossa sabedoria falha. E a quarta chave, temer o Senhor e se afastar do mal, parar de cortejar com o pecado, parar de cortejar com o errado. E continuando nesse estudo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trono do orgulho. Olha lá, o trono do orgulho. Desmascarando o inimigo, o trono do orgulho. Uma das maiores heresias, também falamos um pouquinho na semana passada, uma das maiores heresias que a igreja enfrenta nesse século, ou nesses últimos anos, nos últimos séculos, se chama o humanismo. O humanismo, ele nasce lá na Idade Média, quando a sociedade, o homem, ele começa a olhar e falar assim: não, o centro de tudo eu acho que não é Deus. Ele começa a se afastar do teocentrismo e entrar no antropocentrismo. Ele começa a colocar o homem como centro de todas as coisas. Esse movimento, ele gera em nós a certeza de que o homem é o centro de tudo. E esse movimento, ele entrou na igreja com força. Então você vai ouvir pregações em que, não, o centro de tudo é o homem é o ponto fraco de Deus. Meu lindo, você é o amado. Enquanto na verdade o centro de tudo é Deus. O centro da criação é o próprio Deus, porque a partir dele tudo foi criado. Amém? E esse movimento, ele começa a gerar um orgulho em nós de sermos humanos. Nós temos orgulho disso. O homem tem orgulho disso. E é sobre esse orgulho que eu quero falar com você hoje. Uma característica desse espírito maligno chamado Leviatã
é o orgulho. Ele é o rei dos orgulhosos. Jó 41, versículo 34 diz assim: o Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto. Presta atenção no texto, ó. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto, porque ele se sente maior do que todas as coisas. Ele é rei sobre todos os orgulhosos. Leviatã é o rei dos orgulhosos. A palavra hebraica aqui para orgulho é shahat. Shahat significa arrogância, pavonear-se. Quem sabe o que é pavonear? Nem ideia. Pavonear é o movimento que o pavão faz. Ele tem aquela cauda bonita, né? Ele abre aquela cauda e é magnífico. O jogo de cores é único. E ele abre aquela cauda para se mostrar para a fêmea e para os adversários. Então, orgulho é pavonear-se. Orgulho é pegar e se mostrar para os outros. É fazer algo para chamar atenção. Seja para conquistar alguém ou para afrontar alguém. Isso é orgulho. O orgulho é se achar o rei de tudo. O rei do pedaço, olhar para as coisas de cima, sempre com um olhar acima da média. O espírito de Leviatã olha para as coisas altas e se acha rei sobre elas. Se acha maior do que elas. E no texto de Jó 41 vai descrever o ser Leviatã, né? E ele mais se parece com um crocodilo. Alguns vão dizer que é um monstro marinho, outros vão dizer que é um dragão, mas ele mais se parece como um crocodilo gigante. Ele tem uma couraça impenetrável, se arrasta na lama, dentes fortes, e ele mais se parece um crocodilo. E é curioso você pensar no crocodilo, a figura do crocodilo. Aqui a gente está num lugar bom de falar sobre o crocodilo, né? Crocodilo, ele é um animal orgulhoso. Você sabia que o crocodilo não tem pressa em caçar? Porque ele domina as águas. Aonde ele está, ele domina. Então ele não tem pressa. Ele fica paradinho na água. Você pode entrar dentro de um lago desse aqui da Flórida. Dificilmente você vai achar um crocodilo lá. Você vai achar um jacaré. Crocodilo você vai achar na água salgada. Você vai entrar na água e ele vai estar lá dentro e você nem sabe. Você nem percebe a presença dele. E ele se mantém calmo, frio, devagar. Quanto mais velho, mais experiente ele é. Ele economiza energia. Na hora certa ele dá o bote. E eu vou falar para você, é impossível sair sozinho. Porque a mordida do crocodilo é a mordida mais forte do mundo. Você sabia? De todos os animais, o crocodilo tem a mandíbula mais forte do mundo. Então você vai ver histórias aí, né? Que a pessoa está lá no caiaque. Teve uma história, a mulher estava no caiaque e o crocodilo pega ela. E o marido não teve como fazer nada. Foi aqui, foi em Boca Raton, se eu não me engano, não foi? Foi há pouquinho tempo agora, deve ter 1 ou 2 anos. Olha eu derramando água, que beleza. Então o crocodilo, ele se enche de si, ele é orgulhoso. Ninguém pode com o crocodilo, ninguém ataca ele na natureza. Quem ousaria atacar? E aí é curioso você pensar que um dos animais que matam o crocodilo se chama leopardo ou leão. Eles atacam e matam um crocodilo. E sabe como é que o leopardo ataca um crocodilo? Ele se faz valer do orgulho do crocodilo. O crocodilo, ele é tão orgulhoso, tão cheio de si, que ele não espera um ataque de ninguém. Então ele sai da água, ele para na beira do rio, do lago, ele para lá na beirinha e fica tomando sol, como se nada pudesse acontecer. Se você for ver aí Animal Planet, National Geographic, que eu sou muito americano, viu como é que é bonito? Se você for ver esses vídeos, você vai ver o crocodilo paradinho, com a boca aberta, tomando sol, e um passarinho em cima da cabeça dele. Porque ele é tão cheio de si que ele não acredita que alguém vai fazer mal a ele. E aí o leopardo, ele vem sorrateiramente, ele não ataca de frente porque ele não é bobo. Ele vem sorrateiramente, no ponto cego, de cima, por trás, ele ataca e morde o pescoço. E mata o crocodilo. E o crocodilo é morto na sua maior característica, porque a couraça dele é dura demais. O couro do crocodilo é muito forte. Por isso que ele acha que é impenetrável.
mas ele morre ali, com a sua maior característica. A couraça não é impenetrável. E ele morre pelo orgulho. E é engraçado, né? Porque se você pensar, o orgulhoso é assim. O orgulhoso geralmente morre pelo maior motivo do seu orgulho. Às vezes ele acha que é forte demais, igual Sansão, e morre porque achava que não seria derrotado. Às vezes ele acha que é o dono do trono, igual Saul, e ele morre porque ele não se submete a Deus, porque ele é o dono do trono. Às vezes ele se acha sacerdote, santo demais, igual Eli, não corrige os filhos e morre por causa de negligência. Às vezes ele se acha bonito e preparado demais, igual Absalão, e morre por agarrado, o cabelo agarra na árvore. A coisa mais linda que tinha em Absalão era o cabelo, e é o que vende ele no final da história. Então, geralmente, o orgulhoso morre na sua melhor característica, naquilo que ele mais se acha. É aí que ele morre. A palavra diz em Tiago 4, versículo 6, que Deus resiste ao orgulhoso. Quem conhece esse texto? Deus resiste ao orgulhoso, mas ele exalta os humildes. Honra o humilde, mas o orgulhoso ele rejeita, resiste. E eu queria deixar algumas características dos orgulhosos para você. Se você se identificar ou identificar alguém, por favor, fique em silêncio, não fale nada. Não cutuca o irmão não. Se segura. Para no final da palavra você não se arrepender e falar assim, rapaz, eu acho que era para mim, não era para ele. Uma característica dos orgulhosos é que ele se ofende facilmente. O orgulhoso se ofende facilmente. A vontade dele tem que prevalecer. Ele tem as melhores ideias, ela tem as melhores ideias. A vontade tem que prevalecer. E quando a vontade não prevalece, quando você diz que a ideia dele não é boa, quando você diz que a ideia não é tão perfeita igual ele pensa, ele fica ofendido com você. A segunda característica é que a inveja ronda o coração do orgulhoso. Afinal de contas, ninguém pode ser melhor do que ele ou ela. Então, se ele enxerga alguém se dando bem, se ele enxerga alguém numa posição melhor, se ele enxerga alguém fazendo algo melhor, ele se morde de inveja e fala assim, não é possível? Como pode ele faz e eu não? Que absurdo! A terceira característica é que ele não muda de opinião, teimoso. Não muda nunca, porque a opinião dele é melhor do que a sua. Então, se você der a opinião para o orgulhoso vai falar assim, discordo com respeito, mas a minha opinião é melhor do que a sua. Ou, quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? O orgulhoso se sente perseguido. Tudo e todos estão correndo atrás dele, perseguindo ele. Ninguém quer dar lugar, ninguém quer dar espaço. A ideia dele é perfeita demais, mas ninguém ouve, ele é orgulhoso. Então está todo mundo perseguindo o orgulhoso. Por favor, não cutuque ninguém. Se você está se identificando também, não faz nenhuma expressão. O orgulhoso não respeita alianças. O orgulhoso, ele está a ponto de passar por cima de qualquer um, quebrar aliança, jogar tudo fora para se dar bem. Então, ele faz um acordo com você, ele aperta a sua mão, ele te dá a palavra, mas se ele precisar pisar e subir em você para conquistar algo, ele vai fazer. No melhor momento, o orgulhoso vai fazer assim, não, mas você viu a Ingrid lá? Melhor amigo, Ingrid. E aí, no momento certo, ele vai falar de você. O orgulhoso, ele salta de lugar em lugar. Ele nunca fica num lugar só, porque aquele lugar não valoriza ele o suficiente, ela o suficiente. Então ele está sempre saltando de igreja em igreja, de trabalho em trabalho, de casamento em casamento, de casa em casa, de amizade em amizade. O orgulhoso nunca fixa em nenhum lugar, porque as pessoas não valorizam ele o suficiente. E o orgulhoso, ele está sempre com os valores à venda. Ele negocia tudo. Tudo tem um preço. Tudo está à venda pelo preço certo. Então, se ele precisa vender a mãe para conquistar alguma coisa, ele vai vender a mãe. Ele vai. Se ele precisa... Ele é cristão e ele acredita que o pai da mentira é Satanás, mas se ele precisa mentir para conquistar alguma coisa, ele se torna filho de Satanás tranquilamente.
ele está sempre vendendo valores. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fecha teus olhos aí, ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, arranca do meu coração o orgulho e que eu venha escutar essa palavra humildemente, em nome de Jesus. Ezequiel 29:3 diz assim, ó: fala e dize, assim diz o Senhor, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que deitas no meio do seu rio e dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Orgulho, orgulhoso. O orgulhoso, ele se orgulha de tudo aquilo que ele se tornou. Isso é meu, eu conquistei, eu fiz, ninguém me tira daqui e ninguém tem direito sobre isso. Orgulhoso está sempre cheio de si, sempre cheio de si. Então, se Deus determina que o tempo dele acaba naquele lugar e que ele precisa recomeçar em outro lugar, ele fala: duvido, tudo é meu, eu fiz, eu conquistei, eu posso na força do meu braço. Valoriza a si mesmo acima de tudo. Cuidado. Sabe por quê? Porque o mundo tem ensinado que a gente precisa ter amor próprio. E Jesus ensinou que a gente precisa ter amor ao próximo. E o mundo está falando assim: você precisa de amor próprio. E Jesus está te falando: você precisa ter amor ao próximo. O mundo diz: coloque você acima de tudo. Se valorize. Você tem um valor. E a palavra de Deus está dizendo assim: ame o próximo, valorize o seu irmão. Meu irmão, entre nós. A gente pode ficar brincando de música aqui o dia inteiro. O mundo está te dizendo: você vale mais do que o outro, cuida de você primeiro. Você vai voar de avião e fala assim, ó: em caso das máscaras caírem, coloque a máscara primeiro em você, depois no próximo. O Evangelho de Cristo, ele está falando assim, ó: em caso da máscara cair, coloca no teu irmão, porque a reação dele também tem que ser colocar em você. Jesus nos ensina um evangelho para o próximo. Se todos nós vivêssemos o evangelho para o próximo, nós seríamos atendidos perfeitamente, todos nós. Porque eu viveria para você e você viveria para mim. Eu faria para você e você faria para mim. Num casamento, a maior burrice que existe é casar para ser feliz. A maior falácia que inventaram é: eu vou casar para ser feliz. Porque a razão do casamento é casar para fazer o outro feliz. Porque quando a gente casa para fazer o outro feliz e os dois estão no mesmo propósito, no mesmo sentido, os dois serão felizes. O casamento vai ser agradável. O problema é quando tem um orgulhoso, porque ele vai casar e vai fazer de tudo para ele ser feliz, e o próximo que se lasque. Repete assim comigo, fala assim: eu preciso. Não, mas fala com vontade, fala: eu preciso derrubar o trono do orgulho. O orgulho é uma ferramenta, um trono tão forte em nós, que até para repetir uma simples frase assim a gente não consegue. Algo dentro de nós fala assim: bobeira isso que o pastor está falando. Bobeira. Aí que a gente precisa derrubar ele. E eu queria deixar algumas características que o orgulho gera em nós. Eu preciso correr com a palavra, senão não vou conseguir falar tudo desse episódio. Algumas características que o orgulho gera em nós. Eu vou me basear em alguns personagens bíblicos, e eu poderia ficar aqui algumas horas falando sobre alguns personagens bíblicos e o orgulho deles, mas eu vou citar apenas 4. E algumas características. Primeira característica: o orgulho gera em nós a autossuficiência. Autossuficiência, o orgulho de Jó. Muitas pessoas acreditam que Jó era um homem perfeito. Muitas pessoas acham que Deus foi injusto em tratar Jó. Satanás foi lá diante de Deus e injustamente Deus permitiu Jó ser testado, ser provado. Mas no meio daquela provação existia algo em Jó que precisava de tratamento, se chamava orgulho. Porque fidelidade ao Senhor e orgulho são duas coisas diferentes. É possível uma pessoa estar na igreja, viver uma vida justamente, piamente e permanecer orgulhoso.
Por isso que nós precisamos tratar e quebrar o trono do orgulho no coração. Essa palavra é para todos nós. O orgulho, ele causa em nós uma falsa inocência. O orgulho, ele causa em nós a certeza de que o outro é sempre o culpado e a razão é sempre a nossa. As coisas acontecem e fala assim, mas não foi culpa minha. O orgulho gera em nós a defesa, a autodefesa. No primeiro sinal de algo errado, algo saiu do controle, alguma coisa errada aconteceu, a primeira resposta do orgulhoso é: isso foi culpa dele. É a síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Não foi nem eu que escolhi ela. Ou seja, a culpa é tua, não é minha. É Jó. Tá acontecendo um monte de coisa na vida de Jó, tá? E aí os amigos chegam para conversar com ele, parece que mais piora a situação, porque quando a gente está mal, a gente atrai gente mal também. E aí os amigos chegam para aconselhar, para conversar com Jó e começa a falar com Jó, e Jó começa a se justificar para eles e falar assim: olha, eu sou inocente, eu sou justo, Deus está procurando razões para fazer esse mal para mim, porque não existe mal em mim. Vai ler a história de Jó, é isso que ele fala. Ele fala que Deus está maquinando mal contra ele, que Deus está procurando alguma razão, porque não existe nele. A história de Jó é poderosa, você conhece bem ela. Jó era tão bom, tão inocente, tão puro, tão justo, que ele fazia sacrifícios para que Deus perdoasse o pecado dos filhos. Mas você não vê falando que ele sacrificava para perdoar o pecado dele, porque ele se achava sem pecado. Se a gente for nessa história pensando dessa forma, eu até me pergunto, bota a Bíblia, eu até me pergunto, será que Jó não era o homem mais justo? Será que não era Jó que deveria ter morrido na cruz então? Já que ele era tão puro, tão justo, tão perfeito. Sendo que a própria palavra vai dizer que todos pecaram. Através de um homem chamado Adão, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E aí Jó, capítulo 34, Deus coloca um homem no meio dos 3 amigos lá. Ele tinha 3 amigos que só estavam falando nada com nada. E aí um homem se levanta, um quarto homem chamado Eliú, um parente distante de Jó provavelmente. Eliú, ele se posiciona e ele fala para Jó assim: olha, eu vou te falar umas verdades e você abaixa a tua bola e me ouve. Me escuta, porque eu vou te falar algo agora. E ele era educado, que ele fala assim: vocês são tudo mais velho que eu, mas agora vocês vão ouvir, porque a sabedoria não vem pela idade, a sabedoria vem pelo sopro do Espírito. São as palavras de Eliú. E ele fala para Jó assim, ó, Jó, capítulo 34, versículo 5. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido pecado nenhum. Eliú está falando assim: Jó, você está falando que você não pecou, que você não tem erro, que Deus te tirou o teu direito, Deus está te causando mal porque Ele é mau. É isso que você está falando, Jó. Você está se colocando acima de Deus. Autossuficiência. A autossuficiência nos leva a pensar que nós somos mais do que nós somos. A autossuficiência nos leva a pensar que nós não precisamos de Deus. A autossuficiência te leva a culpar sempre o próximo e tirar a culpa de você. Tirar a culpa de nós. As coisas estão dando errado. E a gente é incapaz de olhar e pensar assim: será que o errado não sou eu? O casamento não vai bem, relacionamento com os filhos não vai bem, trabalho não vai bem, as amizades não vão bem, a igreja não vai bem, e a gente olha e fala assim: a culpa disso é do pastor, a culpa disso é do marido, a culpa disso é da esposa. Não, os filhos não estão bons, a culpa disso é desses meninos. Esses meninos não tem jeito, pastor, nasceu assim. É aquele trabalho, ó chefe ruim que eu tenho. Sempre a culpa é do próximo, nunca é nossa, porque nós somos autossuficientes.
O orgulho, ele nos leva a crer que nós somos mais do que nós somos. Dignos demais para errar. Bons demais para sofrer. A gente começa a se sentir, o orgulho, ele nos leva a se sentir deslocado no ambiente em que estamos. Porque nós somos bons demais e certos demais para aquele lugar. E a gente está igual ao Jó. É o meu direito. É o meu direito. Deus está tirando o meu direito. Sabe onde o sentimento de injustiça nasce? O sentimento de injustiça nasce em Satanás. Quando ele olha para o trono e fala assim, é o meu direito. E eu posso colocar o meu trono acima de tudo, igual ao Altíssimo. Por que não? Porque eu não posso. É aí que o sentimento de injustiça nasce. E ele fala assim, é o meu direito. Por que não? Sou autossuficiente. Então fala assim, Senhor Jesus, quebra a autossuficiência em mim. Mas, para a gente fechar aqui, Jó, né? Jó foi um cara legal. Essa é a verdade. Jó, ele tem essa experiência de quebrar o orgulho. Deus se apresenta para Jó, Deus fala com ele diretamente. Deus se apresenta num redemoinho e começa a falar com ele. Fala assim, onde você estava? Quando eu estendi as nuvens no céu, quando eu coloquei as estrelas, onde você estava? Que perfeito você é. Aqui você não estava. Deus começa a falar para ele, você não é ninguém sem mim. Tudo que você tem é a minha vontade. Tudo que você tem é a minha soberania. E aí Jó vai lá em Jó 42, do versículo 1 ao 6 e fala assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, ele reconhece que ele não é autossuficiente. A autossuficiência é a primeira característica do orgulho. A segunda característica do orgulho é a ambição. A ambição foi o orgulho de Absalão. 2 Samuel capítulo 15, versículo 4 diz assim, Absalão dizia, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Absalão quis o que era dele antes do tempo. Absalão era herdeiro de Davi. Absalão tinha todas as características para ser o rei de Israel após Davi. A palavra vai dizer que Absalão tinha cabelo bonito demais e ele se vangloriava disso. As pessoas reconheciam ele por isso. Era um homem belo, bonito. E Absalão, você vai ver que quando ele começa a conspirar contra Davi, ele para na entrada da cidade, começa todo aquele que vem falar com Davi, ele para, aperta a mão, abraça, fala, meu amigo, se eu pudesse eu resolveria seu problema, você fica aí levando esse negócio para o rei nem está te dando confiança, o rei nem sabe resolver. Se você for ver as características de Absalão, ele era um líder nato, as pessoas gostavam dele, carismático, ele começa a convencer as pessoas de que ele era o cara certo para isso. Mas ele queria ser exaltado antes do tempo. Existe toda uma história por trás, existem razões e motivos que levaram ele a isso, existe. Mas ele era orgulhoso, ele queria viver aquilo que era direito dele antes do tempo. Ambicioso. Ele olhava para o trono e desejava o trono. Desejava poder. Desejava o lugar do pai. Ele não estava disposto a esperar o tempo. O orgulhoso, ele não espera processos. O orgulhoso não aceita esperar. O orgulhoso não aceita tratamento. O orgulhoso não espera processo. Diz que tinha um pastor de ovelha novo e ele estava cuidando das ovelhas. E aí ele vira para um pastor mais velho e fala assim, olha, eu estou com um problema. As minhas ovelhas, elas fogem. As minhas ovelhas, elas não me obedecem. Minhas ovelhas, eu vou falar com elas, elas me atacam. E o pastor mais velho fala assim, faz um negócio.
Você vai fazer um aprisco de um lado e um aprisco do outro lado. Você vai fazer um cercado de um lado, um cercado do outro lado. No meio você vai botar um corredor. E você vai deixar as ovelhas passarem por esse corredor. Uma a uma. Quando elas passarem, você vai pegar o seu cajado e vai dar uma cajadada bem no focinho dela. E o pastor mais novo fala assim: você está louco? Eu vou bater nas minhas ovelhas? Faz isso. Faz isso que você vai entender. E o pastor, ele decide fazer. Aí vinha passando as ovelhas, ele pegava o cajado e pum, no nariz da ovelha. A ovelha abaixava a cabeça e ia chorando para o lugar dela. E aquilo estava cortando o coração do pastor mais novo. Uma a uma ele batia, as ovelhas abaixavam a cabeça e ia chorando para o seu lugar. De repente ele bate em uma e quando ele bate, era um lobo que tinha comido uma ovelha e estava vestido na pele. E esse lobo vai e ataca ele. Ele mata o lobo. E aí estava explicado do porquê as ovelhas estavam inquietas, por que as ovelhas estavam sempre fugindo. Porque no meio daquelas ovelhas tinha um lobo. O orgulhoso. O orgulhoso não aceita correção. A ovelha é humilde. A ovelha abaixava a cabeça, chorava, ia para o seu lugar. Até na injustiça a ovelha se submetia. Mas o lobo não. O orgulhoso, ele não aceita processos. O orgulhoso, ele não aceita correções. O orgulhoso não aceita ser tratado. O orgulhoso está sempre cheio de si, cheio de razões. O Leviatã sussurra no ouvido do orgulhoso assim: ó, você merece, é o seu direito. Por que não? Ele olha e faz comparações e fala assim: se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse no lugar dela, eu faria diferente, eu faria assim, assim, assim. Tem sempre uma solução para o problema dos outros. O orgulhoso. Ele olha para os outros em posições de destaque e fala assim: como é que pode? Está lá. Não tem nenhum preparo para isso. Absalão, ele termina preso pelos cabelos, né? Absalão estava em cima da mula, o cabelo prende numa árvore e a mula vai embora, ele fica agarrado pelo cabelo, pendurado na árvore entre o céu e a terra. Engraçado, né? Imagina a cena. Absalão agarrado pelo cabelo numa árvore, pendurado, preso entre o que ele queria ser e o que Deus não permitiu que ele fosse. Provérbios 16:18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então cuidado com a ambição, porque quem é ambicioso demais acaba pendurado entre o céu e a terra. Terceira característica do orgulhoso: autoconfiança. O orgulho de Sansão. Sansão, o grande juiz. Sansão era Marvel. Se fosse hoje, Sansão ia ser da Marvel, com certeza. Sansão era o vingador. Sansão estaria lá, né? Devia fazer o desenho de Sansão, ele do lado do Homem de Ferro e do Thor. Sansão era o super-herói de juízes. Poder, super força. Você vai ver os feitos de Sansão, meu amigo, é coisa de super-herói. O homem era bom, o homem era forte, não tinha ninguém como ele. Mas ele foi engolido pelo próprio ego. Sansão, ele brincava com o pecado. Sansão, ele brincava com o errado. Sansão cortejava o erro o tempo todo. Sansão encontra Dalila. Dalila espiã do inimigo. Ele sabia. Ele sabia. Dalila ficava assim: ô Sansão, qual é a raiz da tua força? E ele falava assim: se fizer trança nos meus cabelos, eu perco as minhas forças. Aí ela fazia tranças, ele adormecia. Quando ele acordava, ela acordava, ele falava: os filisteus vieram te matar. E ele levantava e matava todo mundo. Me amarrar com cordas. Aí ela amarrava com cordas. Olha, os filisteus vieram te matar. Ele rompia as cordas e matava todo mundo. O orgulho de Sansão era tão grande, que ele perde a presença de Deus e nem percebe. Lá em Juízes 16, versículo 20, diz assim: então ela gritou, Dalila: Sansão, os filisteus vêm aí. Ele despertou do sono e disse consigo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. O orgulho faz a gente se afastar de Deus sem perceber. O orgulho nos faz entrar no pecado
está tão junto do errado, tão misturado naquilo que não é de Deus, que a gente nem percebe que a presença já se foi. Então você vai ver grandes homens, grandes mulheres de Deus, sem Deus. Porque o orgulho já consumiu a essência de quem ele é. O orgulho, ele nos leva a fazer isso. A gente é forte demais, Júnior. A gente é forte demais. Poderoso demais. Confiante demais. Aí você fala assim, amigo. O pastor fala assim, amigo, não bebe não. Pastor, mas não está na Bíblia. Você fala, cara, mas não bebe. Faz isso não. Não, pastor, mas eu consigo me controlar. Eu paro no momento certo, eu paro. Olha, eu paro no momento certo. Sempre paro. Nem se dá conta que já está entregue a bebida, que não vive sem, que não para coisa nenhuma. Porque o gostosinho é a tontura que dá, como diz o pastor Francisco. O bom mesmo é a tontura que dá. Então nem se dá conta de que já se entregou a bebida. Você fala assim, amigo, amiga, não fica com esse negócio de ficar trocando mensagem com essa menina, com esse cara no telefone, não. Não fica com esse negócio, não faz isso não. Você é casado, você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa de Deus, faz isso não. Não, pastor, é inocente. É uma mensagem inocente. Quem tem maldade nem se dá conta que já está vivendo no adultério há muito tempo. O orgulho nos cega. O orgulho nos cega para o errado. E quando a gente se dá conta, já se entregou completamente. Igual Sansão. E é engraçado porque Sansão era autoconfiante demais. Eu acho que o orgulho dele era tão grande que ele esqueceu que a força vinha de Deus e não dele. E aí no final de tudo ele lembra. Porque ele está cego, careca, ferido, e ele vai lá, os filisteus estão reunidos, ele chega nas colunas do lugar onde eles estavam, e ele fala com Deus, ele fala assim, Deus, me dá força só mais uma vez. Ali ele se humilha, ali ele se arrepende, ali ele fala assim, a força não vem de mim, a força vem dele. A autoconfiança nos afasta de Deus. Provérbios 11, versículo 2 diz que quando vem a soberba, a desgraça não tarda. E a quarta característica do orgulhoso é a negligência, o orgulho de Eli. 1 Samuel 2, versículo 29. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizesse na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os filhos de Eli trabalhavam no templo. Os filhos de Eli trabalhavam na igreja. Só que eles roubavam a igreja, dormiam com as funcionárias. Ofni e Finéias estava sendo falado por todo o povo. Todo mundo sabia o que eles faziam de errado. E aí o pastor Eli, o sacerdote, ao invés de corrigir os filhos, de chamar lá e expor eles, fala assim, ó, estão fazendo errado. Errado. O que tem que fazer com eles? Vamos fazer. Está errado. Em vez de corrigir, ele vai lá, chega nos filhos, no secreto, no escondido, e ele fala com os filhos assim, fala assim, olha, vocês estão fazendo errado, meninos. O povo está falando de nós. O orgulhoso, ele não quer ser exposto. O orgulhoso está preocupado com a aparência. A casa está desmoronando, o casamento está acabando, está tudo dando errado, mas o orgulhoso, ele não pode demonstrar que está tudo mal. A família está se deteriorando, mas o orgulhoso quer manter a aparência da família margarina. Já viu o comercial da Qualy, margarina, lembra? Filadélfia, né? Tinha a Filadélfia no Brasil, era aquela família linda. Lindo, tudo é perfeito, mas só Deus sabe o que está acontecendo na tua casa. Só Deus sabe o que está acontecendo na vida. Tem gente que não quer ser exposta pelos que... Pede ajuda, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, pede ajuda. Pede ajuda. Corrige o que está errado. Corrige o que está errado.
O orgulho, ele nos faz mais preocupado com aquilo que vão pensar de nós do que o que Deus está pensando de nós. Está vendo o problema? Engole o orgulho e pede ajuda. Está errando, está pecando e não consegue sair desse pecado. Engole o orgulho e pede ajuda. Engole o orgulho. A gente faz um processo de aconselhamento, e se você ainda não fez, eu quero fazer com você. A gente tem uma fichinha. Nessa fichinha a gente ora, a gente tem uma fichinha lá para ir marcando algumas coisas, e a gente ora no final daquilo tudo. E ali você expõe algumas coisas. Ali você coloca algumas coisas que já fez, já viveu. A gente ora quebrando aquelas coisas. E eu já fiz algumas vezes. Eu já fiz algumas vezes ela, com o pastor Edson. Mas a primeira vez eu nunca esqueço. Porque ele me deu a ficha e falou assim: amanhã você traz, a gente ora, preenche lá em casa, com calma, e a gente ora. Eu falei, tá bom. Isso levou 3 meses. Esse amanhã levou 3 meses. Todo dia eu encontrava ele. Todos os dias ele me perguntava e falava assim: cadê a ficha? Eu falava, não, esqueci. Não, estou fazendo. E aí um dia Deus me constrangeu, o Espírito Santo me constrangeu, eu peguei a ficha, fui para a igreja, sentei na frente dele com aquela ficha e falei assim: eu não consigo, eu tenho vergonha de preencher essa ficha. Eu tenho vergonha, porque o orgulho, ele tem mais medo da vergonha do que do pecado. O orgulhoso tem mais medo da vergonha do que do pecado. Aí a gente orou. Eu sentei na frente dele e falei assim: eu vou fazer na sua frente, porque na sua frente eu não tenho para onde fugir. E aí eu preenchi tudinho e a gente orou no final. Então para com esse medo da vergonha. Amém? E eu vou orar com você. O problema do orgulho que negligencia as coisas, os problemas negligenciados, geralmente quando eles vêm à tona, eles vêm já em fase terminal. Quando os problemas de Eli vêm à tona, os filhos morrem e ele também. Se ele tivesse tratado lá atrás. Se ele tivesse tratado lá atrás. Eu quero deixar 3 chaves para a gente orar, mas prometo para você que é bem rápido, são só 3 chaves. 3 chaves para a gente orar, para vencer o orgulho. Olha para o teu irmão, faz assim para ele assim, 3 chaves. Faz 3 chaves. É fácil, 3 chaves. 3 chaves, seu Luiz. Não são 10, não são 15, não são 20, são 3. É simples, dá até para gravar. Primeira, você vai me ajudar. Primeira, olha para ele e fala assim: abaixa a bola. Primeira chave é humildade. Primeira chave é humildade, abaixa a bola. Eu confesso para você que eu luto contra um problema chamado narcisismo. Faz parte do orgulho. Confesso pecado, pecado confessa, é um pecado perdoado e liberado. Amém, igreja? Aleluia. Mas é só um pouquinho, porque eu me acho bonito. O que eu posso fazer? E aí eu fico lá, rapaz, mas eu sou bonito. Eu sou não sei o quê. E meu pai fica, e humilde, né? No rei da humildade. Meu Deus. Você sabe a síndrome de Narciso? A história do narcisismo, síndrome de Narciso, vem de um mito. Um mito. Narciso, ele se achava tão bonito. Narciso, ele não conseguia se apaixonar por ninguém. Ninguém era suficiente para ele. E aí um dia ele vai beber água e ele se apaixona pelo próprio reflexo. E ele fica ali e morre ali. E naquele lugar nasce uma flor, e é a flor de Narciso. E daí Freud cria o narcisismo. Narciso. Tem gente que está assim, apaixonado pelo próprio reflexo. Ei, Deus te chamou para ser humilde, abaixa a bola. O orgulhoso se acha demais, é por isso que ele não aceita correção, é por isso que ele não aceita outras pessoas comandando algo. Seja humilde. Filipenses 2, versículo 7 e 8 diz assim: pelo contrário, está aqui falando de Jesus, tá? Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. C.S. Lewis vai dizer que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Vou repetir para você, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Jesus não deixou de ser Deus. Simplesmente Ele abriu mão disso para te servir. Jesus não deixou de ser o dono de toda a autoridade. Simplesmente Ele submeteu isso a um propósito, que era te servir. Você não precisa ter menos dinheiro para ser humilde. Você não precisa ter menos dinheiro para ser humilde. Você não precisa ter menos habilidades. Para ser humilde, você não precisa ter menos qualidade. Você pode ser o mais inteligente, você pode ser o mais bonito, você pode ser o mais forte, você pode ser o mais rico, você pode ser o mais tudo que você quiser. Você pode ser. Só que você sabe quando a humildade está em você? Você sabe dizer quando a humildade está em você? Você consegue saber que a humildade está em você quando, mesmo sabendo que você é o maior do que o outro, você decide servir Ele mesmo assim. Isso é humildade. Humildade é saber que você é maior do que o próximo, mas você decide servir Ele da mesma forma. O maior de todos, Jesus, se entregou por nós. O maior de todos lavou os pés dos discípulos. Porque maior no reino de Deus é aquele que serve. Quanto maior, mais serviço. Provérbios 29, 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas a humildade de espírito, mas o humilde de espírito obterá honra. Então seja humilde. Olha para o teu irmão e fala assim: abaixa a bola. Segunda chave, arrependimento. O orgulhoso não se arrepende, porque ele nunca erra, lembra? Atos 3, versículo 19 e 20. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. A humildade nos leva ao arrependimento. Só quem é humilde se arrepende. Só quem é humilde fala assim: eu errei, eu me arrependo, eu preciso aprender. Eu sou até bom nisso aqui, mas nisso eu não sou tão bom. Viu, mano? Eu sou humilde, não sou humilde. Eu fui fazer um negócio na parede ali, aí eu falei assim: rapaz, eu sou bom em muita coisa, mas fazer essa parede aqui eu sou ruim demais. Fui massar uma parede ali, eu falei: sou bom em muita coisa, mas massar a parede não é o meu forte. Não vai lá olhar a parede que está atrás da geladeira. Não faça isso. Por isso que eu botei a geladeira lá. Ou você pode até ser bom demais em uma coisa, mas o humilde ele se arrepende, porque ele sabe que erra em outras coisas. Ele precisa de aprender as coisas. Então, arrependimento é a segunda chave. Jó 42, versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó antes estava com orgulho. Jó estava achando que não estava errado em nada. Jó antes estava achando que era digno de tudo, porque ele era digno, simplesmente por se achar, porque faltava humildade. Mas aí quando ele entende que ele estava sendo orgulhoso, que ele precisava de humildade, a humildade gera nele arrependimento, e ele fala assim: agora eu te conheço de ouvir falar, agora eu te conheço de ver, agora eu te conheço de ver, não só de ouvir falar. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E aí quando Jó se arrepende, ele ora pelos amigos e todo o mal acaba. Quando Deus consegue tratar em nós o orgulho, quando nós permitimos o tratamento, quando nós entendemos o orgulho, o mal acaba. Pastor, mas eu estou vivendo o deserto nunca acaba. É porque aquilo que está sendo tratado ainda não foi entendido. O orgulho ainda está presente. Está se achando digno demais, justo demais, bom demais. Terceira chave, para a gente acabar e orar. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A terceira e última chave é o perdão. Porque quem não tem problema de orgulho, perdoa. Só o orgulhoso retém perdão.
A pessoa orgulhosa, ela não perdoa os outros. Ela é boa demais para isso. Ela não consegue engolir o rancor. O orgulhoso é rancoroso. E a gente já aprendeu e acabamos de ler que quando a gente retém perdão, só quem sai prejudicado somos nós mesmos. O outro está vivendo a vida dele. O outro está fazendo a vida dele uma maravilha. Mas nós estamos carregando aquele rancor. Você está carregando o rancor. Você está carregando aquele edifício, aquele prédio. Ele alugou uma sala dentro da tua cabeça. E está lá aquela sala com o nome dele na porta. E você carregando aquilo que ele fez, aquilo que ela fez. Não perdoa, não deixa, não solta. E a pessoa está vivendo a vida dela. Ela está lá, curtindo. E cada vez mais o ódio corrói o coração. Porque você olha e fala assim, não é possível. Me fez tanto mal e agora está vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso se chama orgulho. Vou te ensinar algo para a sua vida inteira. E eu gostaria que nesse momento você deixasse o orgulho de lado, porque eu sou mais novo que você provavelmente. Mas eu vou te ensinar algo para a vida inteira, que eu aprendi há pouco tempo. Esteja sempre pronto para pedir perdão. Sempre. Mas que nunca seja necessário você liberar perdão para alguém. Esquisito o que eu falei? Vou repetir. Esteja sempre pronto para pedir perdão. Mas que nunca seja necessário liberar perdão para alguém. E eu vou explicar para você. Esteja sempre pronto para pedir o perdão. Porque a gente não controla o que os outros pensam de nós. Você não controla o que as pessoas ouvem. Você não controla o que as pessoas entendem. Você não controla o que as suas palavras causam em alguém. Você não consegue controlar. Então quando a pessoa chegar para você e falar assim, você me machucou. Aí você vai falar assim, me perdoa. Não foi a intenção do meu coração. Me perdoa. Amém, glória a Deus. Que seja simples você liberar essa palavra e falar assim, me perdoa. Eu acho que eu errei. Mesmo quando você acredita que não errou. Mesmo quando você acredita que é uma injustiça, que a pessoa interpretou mal. Você vai lá e me perdoa. Não foi a intenção do meu coração. Agora, que nunca seja necessário você liberar perdão, porque só libera perdão quem carrega mágoa. Defende as pessoas, releva as pessoas. Só fica carregando esse negócio e precisa liberar perdão quem fica carregando a mágoa. A pessoa fez algo com você e fala assim, não deve ser o bom dia dela não, deve ser o dia mau. Deixa pra lá. Quem se machuca é gente que já é machucada. Então que não seja necessário liberar perdão. Quando as coisas acontecerem, deixa passar, deixa pra lá. Só é ferido quem está com orgulho baixo, quem está com o escudo baixo. Só é ferido quem tem orgulho grande. Feriu o meu orgulho, feriu quem eu sou, machucou, as palavras me machucaram. Só se machuca quem deixa machucar. Então deixa passar, deixa ir embora. Nunca que não seja necessário você ficar liberando perdão. Que o perdão seja automático, já perdoa no instante, no momento. As coisas aconteceram, você fala assim, está perdoado em nome de Jesus, segue a vida e vai. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, está perdoado em nome de Jesus, segue a vida e vai. Vamos ficar de pé no lugar, vamos orar. Quem retém perdão faz mal para si mesmo. Amém, são 00:10. Olha lá. 00:10, hein? Está na hora da oração. Bom que agora eu posso pregar até 12:00. Anota essa frase aí no teu coração, se você quiser anotar, anota num caderno. O orgulho é o trono onde Leviatã se assenta, mas a humildade é o altar onde Deus reina. O orgulho é o trono onde Leviatã se assenta, mas a humildade é o altar onde Deus reina. Então seja humilde, que a gente destrone o orgulho. Amém? Glória a Deus. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quem quer essa recompensa? Eu quero riqueza, honra e vida.
Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.